Boa noite mais uma vez, comunidade, muito bom ter todos vocês aqui da Open Kanban acompanhando mais uma live nossa, né? Estamos gravando esse evento para disponibilizar no YouTube, fazer parte do nosso backlog de lives ali, de apresentações, para a gente poder estar sempre consultando aí e agregando coisas para o conhecimento de todos, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação aí, tá? Vocês fiquem à vontade durante a apresentação no chat para fazer as perguntas. Não existe pergunta boba, pode perguntar. Nós estamos acompanhando, o Alan também vai estar acompanhando essas perguntas aí. Conforme a necessidade, ele já vai interferir aí, já vai no meio mesmo responder as perguntas que tiverem uma relação importante com o tema, mas a gente também vai se encontrar assim que terminar a live, podemos conversar à vontade aqui, fazer as perguntas que for diretamente para o Alan aqui, o nosso palestrante do dia, né? Eu vou fazer uma apresentação muito rápida do Alan, ele é Agile Coach na RD Station. Alan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Eu vou passar a bola para você, fica à vontade, o show é teu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, da comunidade Open Kanban participar aqui. Espero que a gente tenha um bom papo aí para a gente falar um pouquinho sobre métricas, sobre previsibilidade. Como o Sérgio falou, não tem pergunta boba, tá? Então fique bem à vontade para questionar, para trazer, tirar dúvidas também. Então no final também a gente pode bater um papo aí mais aberto sobre isso também. Beleza? Então vou botar a apresentação aqui e vou falar um pouquinho de mim também. Vamos lá. Boa. Todo mundo vendo aí? Perfeito. Sim. Legal. Então, a palestra hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente usa as métricas de fluxo e como a gente pode ter previsibilidade de entrega, tá? Então, muito baseado no que a gente vem aplicando aqui dentro da RD Station, né? E como os times e como as pessoas, team leaders dos nossos times usam as métricas e como a gente vem trazendo isso para a organização como um todo, tá? Primeiro falar um pouquinho sobre mim, então eu sou o Alan, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já trabalho na RD faz 2 anos, né, no cargo de Agile Coach. A nossa estrutura um pouco de Agile Coach hoje ela está dentro de Product Ops, né, então a gente tem uma frente de agilidade dentro da esfera de Product Ops, e nós somos hoje 4 Agile Coaches para toda a área de produto e engenharia, então a gente atua no nível muito mais tático e estratégico, e ajudando os times, a evoluírem aí o seu trabalho usando o método Kanban, tá? Então, o método Kanban hoje é o método que a gente usa na RD Station dos times de engenharia, tá? Então, sou KMP, então meu foco principal e meu conhecimento, o background é de Kanban e métricas, tá? Então, nos últimos 3 anos aí venho trabalhando muito forte nisso. Já estou mais de 15 anos no mercado de tecnologia, passei aí por empresas de varejo, empresas de pagamentos, empresas né, bancárias, financeiras, e há 7 anos já nesse mercado da agilidade, né? Então, trabalhando como agilista e agora como Agile Coach, já vivenciando um bom tempo aí dentro da agilidade. Além da parte pessoal, sou crossfiteiro, né? Faço crossfit já há um bom tempo, também faz uns 7 anos, basicamente. Sou ciclista e também adoro vinhos, tá? Então, quem quiser falar um assunto aí pós-live, quiser falar disso, estou aberto aí também para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, bora lá. Vamos tentar desmistificar um pouquinho o que são as métricas de fluxo, tá? Então, e essa apresentação aqui é uma apresentação que a gente faz até internamente para todas as nossas lideranças de produto e engenharia da RD Station, tá? Então, é uma apresentação interna nossa que a gente aplica recorrentemente lá com os times, muito para direcionar como eles devem atuar referente às métricas de fluxo, tá? Então, trazendo a experiência bem do que a gente vive lá dentro e como a gente faz isso acontecer, tá? Só vocês puderem colocar no chat rapidinho qual que é o cargo de vocês, qual que é o papel de vocês nas empresas de vocês, só para entender o público aqui que está aqui, até para adequar a conversa para se eu descrevo um pouquinho melhor, ou se eu posso falar já mais direto ao ponto, porque a galera já conhece um pouquinho mais. Então coloquem aí, por favor, só para
para mim saber. Boa, Gero Master, Scrum Master, de testes, tudo bem. De projetos, legal. Então, galera que trabalha já com métrica, já deve conhecer um pouco, né? Então, já trabalhava com Kanban, então, legal. Então, quando a gente fala a primeira pergunta, né? O que que vocês entendem sobre fluxo? Né? O que que é fluxo para vocês? A gente fala métrica de fluxo, tá? Mas o que que é fluxo? Então, o fluxo pode ser fluxo de água, né? É uma forma de fluxo. Fluxo de carros, por exemplo, são um fluxo. Fluxo de pessoas, né? Fluxo de produção, então é um processo de produção. E fluxo do conhecimento, que hoje é o nosso, por exemplo, representado pelo nosso Kanban. E dentro do fluxo, a gente tem métricas, né? O que são métricas de fluxo? São uma forma de medir como o que acontece nesse fluxo, né? Então, no fluxo de água, eu posso medir metros cúbicos por minuto, né? Ou quilowatts-hora. Né? No fluxo de carros, eu posso medir quantos quilômetros, quantos carros por minuto estão passando na via, né? E saber se está engarrafado ou não está engarrafado. Quantos carros eu produzo por hora, né? Quantas tarefas eu concluo por semana? Ou quantas pessoas passam por aquele local? Então, tudo isso são métricas de fluxo, tá? Então, nada mais é que a gente traz isso para dentro de um cenário de organização, dentro do trabalho da gestão do conhecimento, mas a métrica de fluxo ela existe em todos os outros locais, em outros, né, no mundo como um todo, a gente está sempre medindo o fluxo, medindo isso no nosso dia a dia, tá? Então, na área de gestão do conhecimento, a gente olha muito para a versão do Kanban, né? Então, a gente está falando muito de fluxo Kanban, fluxo contínuo né, aqui representa um exemplo de um fluxo Kanban completo, tá? Se alguém ficar com dúvida no meio do caminho, por favor, vai perguntando, talvez eu vou aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, por que que a gente utiliza as métricas, né? Qual que é... Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Por que a gente utiliza as métricas, né? Então, a gente vem sempre com a pergunta, o que que a gente quer resolver com as métricas, né? Eu digo às vezes que nada, as métricas não se resolvem sozinhas, porque métricas por si só, elas são só números, né? São números dizendo a coisa, aquilo ali não tem, né? Ela é um número, né? Então ela não vem resolver. Então números não resolvem os problemas. Quem resolve os problemas são as pessoas, né? Que vão olhar para esse número e vão identificar ali qual o problema e vai gerar uma solução em conjunto a partir dali. Tá? Então, a métrica sozinha ela não vai resolver nenhum problema, né? Então, devemos olhar sempre a métrica, sempre pensando em responder os porquês, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente olha para as métricas, a gente tem que ter na nossa mente o que que a gente quer responder, né? O porquê que a gente está procurando aquela métrica, por que a gente está olhando para aquela métrica, tá? E a métrica, ela é um mapa para você entender sua situação, tá? Ela não é uma meta, ela é um mapa mesmo. Então, você vai olhar para sua métrica e você vai entender aonde você tem que ir, o que você tem que olhar, né? Onde é que você tem que direcionar a sua atenção para você resolver um problema ou em direção de um objetivo que você está buscando, tá? Então, métricas te ajudam a tomar melhores decisões, tá? Esse é o grande objetivo das métricas de fluxo em qualquer contexto de organização e também aqui na RD Station, tá? Então, as métricas de fluxo, como a gente vê isso muito dentro internamente, as métricas de fluxo devem ser um guia para promover um ambiente melhor e com melhores resultados, tá? Então, elas são um termômetro para a geração da melhoria contínua, tá? Então, elas nos indicam se a gente está, né, como se fazendo um paralelo com a saúde aí, se a gente está, né, com febre ou está sem febre, né? Naquele contexto, naquele local. Então, ela é um termômetro para isso, tá? E o time sem métricas é igual um carro sem farol numa estrada escura, né? Uma estrada à noite. A gente não vai saber direcionar, a gente vai acabar caindo no valo ali, vai bater numa árvore, né? Vai sair da estrada. Então, tu não ter métrica é a mesma coisa que você não saber se guiar, tá? Então, ter métricas é estar no controle da aeronave, né? É a gente poder ter todas as informações para a gente saber para onde a gente vai, como a gente vai pousar, quanto tempo a gente vai levar. Então, a gente tem ali dentro de uma aeronave qual o prazo que eu vou levar para finalizar, para chegar no meu ponto final, quanto de combustível eu ainda tenho, qual é a minha atitude, meu tempo, o mapa que eu estou seguindo, qual a velocidade, quantos quilômetros eu já percorri, né? Eu tenho a visualização, então eu estou vendo para onde eu estou indo. Eu tenho controles, que são os pontos que eu posso mover dentro do meu time. E eu tenho a melhoria contínua, que é o trabalho ali do piloto de fazer essas mudanças no processo. Então, ter métrica é estar no controle da aeronave, é saber para onde a gente vai, é saber como a gente vai chegar no objetivo que a gente está buscando, tá? Mas legal, por onde a gente começa?
tá? Então, começa fazendo perguntas, né? Então, tudo começa com boas perguntas. Qual é a pergunta que eu quero responder com as métricas, né? Qual é a hipótese de problema que temos na empresa, na equipe, que a gente quer entender se a métrica vai nos responder ou não vai? Como as métricas podem me ajudar a trazer indícios se realmente existe algum problema, né? Então, ela vai me mostrar que existe um problema. Como é que ela pode me mostrar? E que métricas podem gerar informações para boas conversas, pensando em promover a melhoria contínua, né? Então, quais são essas métricas, né? Como é que a gente vai promover essa conversa, essa melhoria contínua, tá? Ou talvez já tenha ouvido muitas vezes, né, dentro dos times, seja recorrente, quando é que vai ficar pronto, o time não entrega, né, então a gente não, né, estamos sobrecarregados, não vamos conseguir cumprir o prazo, então às vezes surgem essas frases em alguns momentos do nosso trabalho e a gente às vezes usa as métricas muito para tentar responder isso, né, tentar responder, tá, se a gente realmente entrega, quando é que vai ficar pronto, então a gente vai falar um pouquinho hoje na prática como observar isso dentro das métricas de fluxo e depois um pouquinho como a gente ajuda a ter previsibilidade nisso, tá? Então, perguntas que as métricas podem responder, tá? Se a gente está conseguindo impactar o resultado de negócio, né? Quais são as principais insatisfações? Então, o que está acontecendo ali que está gerando uma insatisfação? Será que estamos conseguindo ter foco? Vai mostrar para nós se a gente está conseguindo focar ou não focar. Se a gente está terminando os itens que a gente iniciou, então a gente está terminando mais do que está começando, né? Grande princípio do Kanban aí. Estamos com algum gargalo, então tem algum lugar em algum momento do nosso fluxo que está com mais tempo, está levando mais tempo? Por que está levando mais tempo, né? Estamos com uma boa cadência no ciclo de desenvolvimento? Será que a gente está num ritmo bom e esse ritmo vai atender a necessidade de entrega que a gente tem da organização? Né? A gente tem consistência nisso? Então, isso está consistente ao longo do tempo? Quanto tempo as nossas demandas estão levando para ficar prontas? Será que estão levando muito tempo, pouco tempo, bastante tempo? Como é que eu olho, como é que eu sei isso, como é que eu entendo isso, né? E de quanto em quanto tempo eu olho para essas métricas, né? Eu devo olhar semanalmente, eu devo olhar quinzenalmente, quando é que eu olho para elas? E também estamos progredindo bem numa finalização da demanda, tá? Então, são perguntas que podem responder aí, tá? Só que um número sem contexto é só um dado, né? Então isso é bem importante, tá? Todos os números que a gente que a gente traz, ele é só um dado. Então você precisa colocar um contexto para que aquele número faça sentido, tá? Então sem o contexto aquele número é só um dado, é só uma informação, tá? Então você precisa estabelecer premissas, tá? Dentro para você conseguir tirar boas informações e bons insights, tá? Primeira premissa é ter clareza do objetivo do que você quer medir, né? E principalmente o que você está medindo, como isso tem relação com o valor do negócio. Então você está medindo isso por quê? Porque você entende que a gente não está atingindo o objetivo para o negócio, a gente não está gerando toques recorrentes no meu cliente, então eu preciso entender por que isso não está acontecendo. Então, eu vou medir como está sendo o meu fluxo de trabalho para que eu entenda que existe uma correlação de não entregar ou uma lentidão na entrega para gerar menos valor para o meu negócio, né? Então, eu tenho que ter bastante clareza do objetivo que eu estou buscando. Considerar sempre medir pacotes de valor, tá? E não somente tarefas, tá? Então, hoje, às vezes a gente está muito inserido dentro de um time e a gente está medindo as tarefas que esse time está fazendo. E a gente esquece, às vezes, de medir o nível mais alto, ou o nível de entrega, ou aquilo que geralmente é o que o cliente vai tocar, ele vai sentir, ele vai receber. E aí a gente vai medir quanto tempo isso está levando. Então é importante medir também isso, tá? Então, porque as tarefas ali do dia a dia, elas podem mascarar um pouco a quantidade ali de entrega, o impacto real do cliente, né? Eu posso fazer muito bem, ser muito produtivo como time na minha entrega, no meu fluxo, mas talvez eu estou demorando muito tempo para fazer um toque no meu cliente, né? Gerar um benefício para ele lá que vai gerar algum retorno de negócio ou financeiro para a empresa, né? Tendências são melhores do que dados individuais, tá? Então, analisar isoladamente um dado pode trazer uma visão imediatista ou errônea. Então, é sempre olhar tendências, né, de uma amostra maior. É importante para você ver se aquilo é um comportamento que acontece recorrentemente ou não, né? Então, você usar de uma forma mais ampla a métrica é interessante. Menos é mais, tá? Então, se você não conhece todas as métricas, começa com poucas métricas, mas as mais valiosas, né? Então, comece com poucas, medindo elas, e a partir daí você vai evoluindo para outras métricas. Não tenta medir tudo desde o começo, tá?
Porque vai ter um dashboard lá com muitas métricas, você vai ficar muito difícil de coletar, analisar. Então, hoje na RD a gente usa praticamente 4 métricas, tá? A gente vai mostrar para vocês as 4 que a gente usa, e são só elas que a gente usa. A gente não usa mais outras, mas elas já nos dizem basicamente como é que está a situação da salubridade dentro do nosso time de engenharia, tá? E métricas devem ser a observação do sistema de trabalho, tá? Nunca das pessoas ou do, né? Então, é o sistema como o trabalho funciona. A gente está olhando sistemas, olhando o trabalho mesmo, né? Boa. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para fazer, tá? Onde encontra as métricas, tá? No nosso caso aqui da RD Station, a gente usa o GetNavi. Ele é um plugin que a gente conecta no nosso Gira, então a gente usa a ferramenta Gira. É um plugin bem bacana. Os gráficos que eu vou mostrar aqui é desse plugin. Se vocês tiverem, é bem legal usar esse plugin, mas também tem outros plugins, né? Tem o Actionable Agile, também é um plugin bacana, ele não é tão visualmente bonito, mas ele tem as mesmas análises que o GetNative tem, como também tem o Kanbanize, tem várias análises interessantes também na mesma linha, com todas as informações, e também planilha Excel, né? Então, se você não tem o software na sua equipe, você pode conectar ali via plugin, existe um plugin, por exemplo, no Gira, a maioria das empresas usa Gira, né? Você pode trazer informação direto para uma planilha de Excel e aí aplicar todas esses gráficos e montar toda essa a gestão de métricas em cima de uma planilha, tá? Então, já tem muito disponível isso na internet também. Então, são ferramentas aí que vocês podem usar, ferramentas que eu já testei que funcionam, que são legais, tá? Então, GetNav já testei, Actionable já testei também, é muito bom. Kamanize ainda não, porque daí faz muito parte do processo, tem que estar tudo lá dentro, né? Então, não é um plugin, ele precisa ter o Kamanize mesmo. Mas a planilha de Excel também, ela resolve bem o problema quando a gente não tem budget aí para contratar uma ferramenta e a gente quer fazer algumas análises diferentes também, a gente faz dentro do Excel, bem tranquilo de fazer. Beleza? Vamos lá. Então, quais métricas eu olho? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as métricas fundamentais que a gente usa aqui na RD Station, tá? A principal métrica que a gente olha é a lead time. Então, é a quantidade de dias entre o pedido e a entrega de um dia de trabalho, né? Então, a métrica de lead time é a primeira que você vai analisar para entender se o fluxo aí está gerando, se o fluxo está fluindo a informação, né? Então, a gente precisa aí de 2, 3 semanas para gerar alguns insights disso e sempre buscar melhoria em cima dos dias de trabalho para tiver a maior de trabalho que tiver a maior variação, né? Então, essas variações são onde a gente vai olhar. Outra métrica que a gente olha principal é o throughput. E a gente está falando daí de vazão, tá? Então, a gente olha o throughput semanal dos nossos times. Então, quantidade de dias de trabalho que os times entregam em determinado período, no caso da RD a gente usa semanal. E a métrica de throughput ela vai nos dar muita informação sobre o ritmo de entrega. Se a gente está entregando num ritmo bom, se a gente está conseguindo fazer ali, isso vai nos ajudar também a ter previsibilidade de entrega futura. Então, a gente pode calcular, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente calcula a previsão de quando eu vou entregar algo a partir da informação que eu tenho de vazão do meu time, né? E também a gente correlaciona o throughput, a vazão, com os resultados de negócio, né? Então, eu consigo dividir ali o quanto eu entrego está relacionado a algo do meu negócio ou não, né? Dentro do throughput ainda também a gente avalia, né? Entende o quanto desse throughput está relacionado à capacidade que gera valor, ou seja, gera um benefício perceptível para o cliente, né? Então o cliente vai receber uma nova feature, vai receber uma melhoria lá numa funcionalidade que ele já existe. Então a gente está falando desse tipo de trabalho relacionado a isso. Ou vai ter tipos de trabalho relacionado à operação que são para a gente conseguir manter a nossa casa em ordem, né? Então é necessário a gente ter essas definições internas, hoje a gente tem algumas, então todo o trabalho relacionado que vai ser perceptível para o cliente, a gente tem um tipo de tarefas e trabalhos ali recorrentes, como bug, uma dívida técnica, né, ou um incidente em produção, por exemplo, vai entrar dentro de operação. E aí é interessante dentro do throughput entender o quanto é saudável esse percentual de capacidade de valor e operação, porque isso fala muito sobre a sua capacidade de inovação. Quanto mais operação você tiver em relação ao valor, menos capacidade de inovação você vai ter, menos capacidade você vai ter de entregar coisas que vão gerar valor para atrair novos clientes, né? Ou para melhorar a relação com aquele cliente, ou deixar que aquele cliente saia da sua base, né? Então, a gente está falando muito disso, tá? Eu vou falar bastante de cliente aqui dentro do processo, porque a gente tem uma plataforma SaaS, né? De automação de marketing e vendas.
Então, a gente tem uma relação muito forte com vendas de clientes, tá? Então, tudo que a gente implementa, a gente gera upgrade na nossa ferramenta, né? Então, eu vou conseguir vender mais para outros clientes que não, né? Eu vou trazer um cliente de um concorrente para a gente, ou aquele cliente vai sair da minha empresa porque ele não tem aquela funcionalidade. Então, gerar esse benefício sempre recorrente é importante para a gente dentro do nosso contexto, tá? Aqui talvez seja algo um pouco mais novo, talvez. Não vejo, pelo menos, muita gente falando disso. Mas esse é um conceito que a gente tem aqui já testado há uns 3, 4 anos, que a gente roda esse chamado coeficiente de variação. Não sei se alguém já ouviu falar, bota no chat aí se alguém já ouviu falar disso. O coeficiente de variação é o COV, tá? É uma forma de expressar a variabilidade dos dados excluindo a influência da ordem de grandeza de uma variável, tá? Então, quanto menor o coeficiente de variação, ou seja, né, quanto mais homogêneos os dados estiverem, menor, né, e menor vai ser essa dispersão em torno da média. Então, eu vou pegar a média ali das minhas semanas, né, e vou entender qual é que é essa variação entre uma semana e outra, né, referente à minha média, ela é grande ou pequena? Qual que é o percentual disso? Tá? Então, hoje, essa métrica também, ela nos ajuda a entender se os times desenvolvimento dos times de engenharia estão previsíveis, têm previsibilidade de entrega, né? Ou seja, então, quanto menor o percentual de variação, mais previsível é esse time, né? Então, se eu precisar programar uma evolução precisar colocar um trabalho para esse time, eu sei que ele vai conseguir entregar na data que ele acordou, com base num cálculo de previsibilidade, porque a previsibilidade dele é muito baixa, né? Essa variação é muito baixa, então a chance dele alcançar isso é muito grande, né? Então isso nos ajuda a entender se a gente pode confiar ou não num cálculo de previsibilidade ou não. Se essa variação for muito alta, pode ser que aquela previsibilidade que a gente está almejando, ela vai ter uma variação muito grande e pode ser que a gente não consiga. Então, a gente vai ter que melhorar o nosso processo ali dentro do time para poder entender isso melhor, tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais para falar o que é importante observar nisso também, tá? Outra métrica que a gente olha, essa métrica mais um olhar para entender sobrecarga e entender se o time tem uma cadência nas demandas, né? Ele está usando ali limites de trabalho. Então, a quantidade de trabalho em progresso, o IP, né? Então, aquelas demandas que estão ocupando ali o tempo do time, mas ainda não representam um valor real para o cliente, né? Então, se isso está crescendo, isso está reduzindo, como é que está o IP do time naquele momento, né? Porque isso nos ajuda a entender se eu vou ter algum reflexo, e aí eu estou trazendo um pouquinho da lei de Little aqui, algum reflexo no meu throughput no lead time, né? O WIP é um indicador muito forte de que vai nos dizer muito forte. Então, se eu tenho muito WIP, muitas coisas em progresso, né? Eu posso ter um aumento, uma mudança no meu throughput. Então, eu vou ter menos throughput, porque eu tenho muitas coisas andando ao mesmo tempo. Então, eu vou ter um lead time consequentemente maior. E a mesma coisa. Então, o IP é o momento que eu consigo mexer. É onde eu consigo mexer para poder melhorar a minha métrica de throughput, melhorar a minha métrica de time. Então, o IP a gente acompanha muito nessa tendência de entender se a gente está seguindo limites, se o time tem uma cadência boa, se o time não está com muita coisa ao mesmo tempo. Então, o IP também é uma forma muito mais dia a dia ali de olhar que a gente precisa ter com o time para poder entender se a gente está com uma estabilidade também de execução, tá? Então, não adianta eu ter throughput muito bom se não, né? Então, se não tiver um work progress muito, muito pequeno ali, talvez não tá legal. Então, vamos ter que observar conforme um todo. E a lei de Livre nos ajuda muito a só entender essa relação, tá? Aqui, é muito importante entender que a lei de Livre é aplicável só no fluxo estável, né? Então, a entrada de CD tem que ser iguais para que essa fórmula aqui dê certo, tá? Existe até um artigo também que o Caco, que era o meu ex-líder aqui da RD, também fez sobre isso, que ele explica exatamente como a gente calcula, como a gente pode fazer o cálculo. Depois eu posso mandar para vocês esse artigo, é bem legal. E aí, falando um pouquinho, descendo um pouquinho mais aí dentro das métricas, tá? E aí vem as perguntas, né, no dia a dia do nosso trabalho. Tá, mas quanto tempo as nossas demandas levam para ficar prontas, né? Como é que eu vejo isso dentro das métricas de fluxo? Né? Então, aqui eu tenho um gráfico de dispersão, né? Então, basicamente, esse gráfico, no lado esquerdo, eu tenho os dias, né? Que eu levo para a quantidade de dias, e na parte baixa eu tenho as datas,
né? E as bolinhas representam as demandas que eu estou entregando, e as cores aqui é os tipos da demanda, né? Então, aonde o pontinho está pegado é quantos, né, fazendo o paralelo com a esquerda aqui, é quantos dias ele levou para ser entregue e em qual data ele foi entregue. Então, aqui eu consigo observar ao longo do tempo qual é a frequência de entrega desse time. Então, se ele está sendo frequente, então, durante os dias e as semanas, né? E eu consigo entender também se o tempo que está levando a maioria desses itens é um tempo razoavelmente bom para entrega de valor do meu produto, tá? Então, esses aqui são gráficos reais de times da RD, tá? Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, duas relações, né? No primeiro, aqui foi um semestre todo, por exemplo. Então, no primeiro semestre eu tinha alguns outliers maiores, né? Que levavam lá 16, 18. E aqui, já no segundo semestre, eu não tenho. Então, a gente sempre observa os outliers para aprender com eles, né? Então, aqui é onde eu vou olhar, vou concentrar minha informação, né? Então, o que está aqui em cima, como eu aprendo com esses caras, para que eu consiga regular, a partir dos próximos períodos ali, o nosso trabalho em cima disso, né? Então, a gente conseguiu aqui, por exemplo, mostrando que a gente conseguiu sair de um cenário onde eu tinha bastante outliers para um cenário que eu tinha um pouco menos de outliers, né? Então, a gente conseguiu trabalhar na evolução do time. Então, esse tipo de visualização é importante vocês observarem quando vocês fazem alguma melhoria no time de vocês ou fazem novos acordos dentro do time. Então, por exemplo, eu vou limitar o WIP, eu vou vou criar uma coluna nova ou vou criar um novo acordo aqui que a gente precisa executar no time. Observe na dispersão se aqueles outliers, esse comportamento de entrega, ele está se modificando, né? Se não está se modificando, quer dizer que aquela melhoria que vocês fizeram não surtiu um efeito tão bom nas métricas de fluxo. Então, talvez ela não está sendo executada bem ou ela não surtiu o efeito necessário que vocês queriam que ela executasse. Então, o gráfico de dispersão vai dizer para vocês se aquilo que vocês estão aplicando de melhoria realmente está trazendo os benefícios e está trazendo as evoluções do trabalho de vocês, tá? É sempre importante também observar a distância entre as linhas, tá? Então, eu tenho o percentil 85%, né? Acho que eu não falei um pouquinho do percentil só para recapitular. O percentil 85 é 85% de todos os pontinhos da tela estão abaixo de 5 dias aqui, por exemplo, né? Então, 85% das minhas entregas elas foram feitas em até 5 dias. 95% delas foram feitas até 6 dias e 50% delas foram feitas em 2 dias, tá? Então, é importante também observar dentro de um gráfico de dispersão qual é a distância que eu tenho entre as linhas de 50, 85 e 95. Isso diz muito se você tem outliers ou não. Que, por exemplo, você tem uma dispersão bem pequena entre 85 e 95, quer dizer que você não tem muitos outliers. O seu trabalho está muito cadenciado e ele está muito bem delimitado em 5 aqui. Então, 5 dias e todos os itens ficam basicamente abaixo e poucos itens acima. Então, é um fluxo bem constante aqui, um fluxo bem bacana, né? E a mesma coisa você pode fazer também dessa relação do 85 por 50%, né? Então, aqui tu tem 3 dias de diferença entre 50% das coisas que são feitas, né, para mais. Então, quanto mais perto elas estiverem, melhor o seu fluxo de trabalho está. Quanto mais distantes elas estiverem uma das outras, mais dispersão ou mais variabilidade existe no seu processo. Então, consequentemente, isso, na hora de fazer um planejamento, de fazer uma previsibilidade de trabalho, vai afetar a sua previsibilidade. Porque você tem uma variação muito grande entre uma entrega e outra. Às vezes você leva 2 dias, às vezes você leva 12 dias. Por que isso acontece? Então, na hora de calcular uma previsibilidade baseada em dados históricos, você não vai ter uma assertividade tão grande, né? Então, é importante observar o gráfico de dispersão para você entender se nesse time é plausível de usar a métrica de previsibilidade para você calcular aí quanto você vai entregar uma próxima demanda, tá? Depois a gente vai entrar bem a fundo para falar um pouquinho disso também. Outro ponto importante aqui para observar na métrica de dispersão é os espaços vazios, né? Então, às vezes, em alguns momentos, a gente tem alguns espaços vazios entre as entregas, quer dizer que não houve entrega naquela semana. O que aconteceu naquela semana? Teve um problema, teve um freezing, né? Alguma coisa caiu, o que aconteceu, né? O time não trabalhou. Então, é importante observar também essas falhas no meio da dispersão para entender se a gente tem ali algum acionável, algum ponto para fazer. Então, o gráfico de dispersão ajuda a gente a entender muito o cenário como um todo, completo, né? De frequência de entrega versus o tempo que a gente está levando para entregar.
Tá? Então, é importante observar esses pontos, assim, e aí, em cima disso, traçar alguns pontos, né? Então, o que observar? O percentil do lead time para 85% dos itens é aceitável, né? Então, tá um lead time aceitável no contexto de vocês? Como está a variabilidade de tamanho das nossas demandas, né? A gente tem tamanhos muito grandes, está demorando demais. Existem itens aí que tiveram um tempo de execução acima do padrão do time, né? Então, o time geralmente entrega em 5 dias, agora entregou um card lá em 14. Por que aconteceu isso, né? Houve alguma alteração? Existe uma sazonalidade, né? Então, para aqueles pontos ali de não entrega, né? Então, o que está acontecendo? Observem isso, e aí você vai ter alguns acionáveis, né? Você vai levar esses dados para uma Service Delivery Review com o time para entender o porquê está acontecendo. Vai se perguntar, né, se você pudesse fazer aquilo de novo, sabendo que você sabe agora, o que você faria diferente. Então, essa é uma pergunta clássica que a gente faz nos times de engenharia, que é, beleza, agora você sabendo que isso aconteceu, que esse foi o problema que aconteceu, se a gente fazia de novo, o que a gente precisa fazer? Ah, precisa fazer tal coisa. Então, beleza, isso vai estabelecer um acordo novo e a partir disso a gente vai executar ali uma nova forma de executar o nosso trabalho para que aquele problema não aconteça novamente, né? Tem que lembrar que o Kanban, ele é um sistema de aprendizagem, né? Ele é feito para a gente não errar duas vezes. A gente erra a primeira e a gente aprende com esse erro, e aí a partir daí a gente aplica uma melhoria, aplica um acordo, e aí a partir daí a gente mitiga e evita que aquele erro aconteça novamente, né? Existem outras variáveis, né, como coisas externas e tal, mas grande maioria dos problemas a gente consegue resolver fazendo bons acordos de trabalho com a equipe, né, que são as nossas políticas explícitas do Kanban, tá? Então aqui é um exemplo, por exemplo, do que um time faz, tá? Ele traz ali os outliers que já aconteceram, né? E traz até quantos por cento dos itens foram outliers por semana ali, então eles têm mais ou menos até um olhar para isso, então é só como mostrar um exemplo como eles fazem aqui, como a liderança do time faz. E depois aqui como podemos melhorar, quais são os acordos que eles foram fazendo ao longo do caminho, né? Então essa é uma apresentação recorrente que eles fazem todas as semanas e toda vez que eles conversam sobre algum item que está fora da dispersão, que tem algum problema, eles vão colocando novas ações. E vão correlacionando, inclusive, com a nossa código de cultura da nossa empresa, né? Então, esse aqui tem a referência com Excellence, esse aqui é Data Driven, esse aqui tem 18, né, que são os nossos códigos de cultura. Então, são acordos que eles entenderam que faz sentido eles tomarem de acionáveis a partir do que eles aprenderam ao longo do caminho, né? Então, adicionar critério de aceito no card, né? Adicionar o red flag ali para dizer que está bloqueado, né? Fazer teste todo de qualquer MR tem que ser feito ali em ambiente stage antes de colocar em produção. Então foram alguns aprendizados que eles vão aprendendo e aí vão fazendo com que aquele fluxo se torne mais estável e consiga entregar numa cadência boa, tá? Então aqui só exemplos para vocês entenderem como isso roda no dia a dia de fato. Bueno, tem uma pergunta aqui. Alan, no caso que o time trabalha com projetos de suporte, como você analisa? Você separa de forma diferente? Projetos de suporte ou os dois, né? Projetos de suporte, né? Você pode avaliar a dispersão. Eu avaliaria junto, tá? Muito para entender junto, a informação junto, ela vai trazer uma visão. Ela vai trazer assim, qual é a velocidade desse time de entrega, né? Esse time de entrega, ele entrega num percentil, sei lá, de 7 dias, como está aqui. Se você só avaliar o que é projeto e tirar o que é operação, você vai conseguir entender qual é a velocidade de entrega de valor que você faz. Então, os meus itens de valor, eles estão muito acima, eles estão só entre a faixa dos 4 dias e do 9. Então, ela leva de 4 a 9 dias. E os meus itens de operação levam de 1 a 4 dias se eu analisar separados. Então, quer dizer que eu tenho uma diferença bem grande de forma de trabalho ou de tempo de execução de cada uma dessas demandas, tá? Então, aí, nesse caso, faz sentido talvez você observar separado quando você quer entender fazer uma previsão do trabalho de projetos. Por exemplo, quanto tempo eu vou levar para entregar um projeto? Eu, olhando só a minha velocidade de projetos, eu consigo entender qual que é como é que o meu time trabalha em relação aos projetos, mesmo com operação dentro do time, né? Só que muitas vezes, quando você faz essa separação, você vai ver que os projetos levam quase o mesmo tempo que os de operação, e a operação às vezes leva muito mais tempo. Então, eles
ficam iguais, assim, né? Não muda muito. Então não faz sentido muito olhar tanto separado, tá? Então depende muito do contexto que tu está ali. Eu diria, na maioria das vezes, olha todo mundo junto e você vai entender que daquela capacidade, né? Então, olhando para o throughput, 50%, 60% do que você entrega é projeto, 40% do que você entrega é operação. Então, você vai, na hora de fazer um cálculo de quanto tempo você leva para entregar um próximo projeto, você vai considerar esse percentual de divisão, basicamente, né, para você calcular quanto você vai levar para entregar isso, né? Porque ali no meio do caminho do processo você vai ter sempre operação acontecendo, e às vezes mais, às vezes menos. Então, eu consideraria como um todo, olharia sempre como um todo e separaria muito na visão do throughput depois, tá? Então, isso lá na hora de fazer a previsão, a gente consegue também definir isso e entender melhor, tá? Boa. E a perder outra pergunta, né? O quanto. Boa, pode ser também. Daniel, pode ser? Pode separar também por tipo de demanda ou classe de serviço, isso aí, tá? Então dá para fazer por isso. Acho que é um caminho também, né? Quanto entregamos e o que está sendo entregue, tá? A gente tem consistência, então aqui daí fala um pouquinho do throughput, né? Daquilo que a gente entregou ali, mês a mês, o quanto foi de story, que a gente está chamando aqui de coisas que tem relacionamento com a feature, ou que vai entregar um valor para o cliente, quantas coisas foram bugs, quantas coisas foram débitos técnicos, tá? Então, nesse contexto é importante entender, né, se essa distribuição está equilibrada, né, de tudo que você está entregando, essa operação ela está muito grande naquele período, por que isso está acontecendo? É normal ou não é normal? Né, é uma operação, é sazonal ou é normal desse time? Então, você precisa também entender, através da sua vazão, qual que é a distribuição ideal desse time. E ela varia entre time para time, tá? Então, tem times que são, por exemplo, a gente tem times aqui de growth, que são times que não deveriam ter bugs, né? Não gerariam bugs e não tratam bugs, não têm dívida técnica. São times que fazem implementações muito rápidas de experimentação. Quando a gente encontra esse time tendo operação, quer dizer que ele está tendo um problema maior e a gente precisa atuar nesse time. Diferente de um contexto de um time que ele é muito mais focado em plataforma, ele suporta um processo muito maior e ele tem muita operação dia a dia de problemas para resolver. Esse time, talvez, por exemplo, 40% de operação é normal para ele e 60% de coisas novas para fazer. Então, essa distribuição vocês têm que entender conforme o contexto. E a partir disso, vocês vão medir ali e entender se isso está adequado ou não está adequado. Tá? De forma geral, na ID a gente usa um percentual meio padrão para a maioria dos times e tem algumas exceções que a gente sabe, mas a gente mantém igual dentro do padrão só para entender. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E quando a gente analisa também o throughput, agora eu estou mostrando throughputs aqui relacionados a entregas de valor mesmo, a features, tá? Então aqui quantas features todos os times de engenharia entregaram e quais foram os tipos dessas entregas, né? Quantos por cento foram novas funcionalidades? Quantos por cento foram melhorias em funcionalidades que já existiam? Ou seja, são benefícios, são toques, são evoluções que geraram um benefício direto para o cliente viu lá na tela, ele recebeu uma funcionalidade nova, ele recebeu um e-mail dizendo que agora ele tem uma nova forma de fazer ou uma melhoria do que ele estava fazendo. E o restante do trabalho foi uma evolução de tecnologia, que seja atualizar um banco de dados, trocar uma tecnologia que estava antiga, né, refatorar um código, né, ou outras coisas que a gente vai fazer ali, que são coisas tipo trabalhos internos, né? Vou criar um sistema interno para outra área interna, então são coisas que eu estou fazendo, mas não necessariamente geram um valor direto para o cliente, mas ele ajuda outras áreas ou ajuda internamente a gente evoluir. Tá? Então, separar isso é importante, né, no nosso contexto para a gente saber o quanto do que a gente está fazendo está impactando o resultado do negócio. Porque a gente gosta de observar, né, olhando para nossas... A gente tem objetivos de semestre de atingir alguns marcos e algumas métricas de negócio. Né? Eu consegui aumentar o meu número de upgrades da ferramenta. Né? Eu preciso alcançar lá X% de upgrades. Então, toda nova funcionalidade que eu coloco é uma chance maior de eu ter um argumento melhor de venda para o meu cliente, de eu conseguir reter aquele cliente que ia sair e eu continuar tendo aquele valor dele, ou talvez até levar ele para um upgrade, para um plano maior,
né? Então, isso nos ajuda a entender se aquilo que a gente está fazendo são relacionados às funcionalidades que vão gerar um resultado esperado no negócio. Quanto mais funcionalidades e melhorias em coisas já existentes, mais impacto no resultado do negócio a gente tende a ter. Não quer dizer que a gente tenha, né? Porque pode muitas dessas coisas a gente fizer e o cliente não usar e não ser aquilo que o cliente queria, né? Então, isso a gente acaba caindo em outras métricas para poder avaliar, métricas de produto, métricas de negócio. Mas aqui é um primeiro indício de que a gente está gerando resultados, gerando funcionalidades e novas e melhorias que realmente que tem a possibilidade de tocar resultado de negócio, né? E daí depois a gente faz uma análise em cima disso para entender se resultou essa análise, se essa entrega gerou ou não um resultado de negócio de fato, tá? E aí a gente fala muito de liberações, tá? Então hoje, por exemplo, quando a gente esse é mesmo basicamente isso aqui, é um gráfico que hoje a gente acompanha na empresa, tá? Então ano passado a gente tinha um nível bastante, né? A gente teve uma frente muito forte. Em 2021 a gente tinha poucas liberações. O que que era? A gente estava sendo visto pelo mercado como que a gente gerava pouca inovação, que a gente não melhorava as coisas, né? E aí os anos de 2022 e o ano de 2023 a gente trabalhou muito em melhorar o processo de ciclo de aprendizado dos times, né? Como os times conseguiam realmente gerar mais intervenções no produto para alavancar as métricas da companhia. E aí a gente começou a medir liberações. O que que é a liberação? Tudo aquilo que envolve nova funcionalidade, melhoria na funcionalidade existente. Então aqui a gente acompanhava mês a mês e a gente chegou até a colocar meta disso, meta mais direcionada aos heads de quantas liberações eu precisava ter naquele contexto, e aí não era por time, sim por contexto, né, por domínio de negócio, para que a gente conseguisse ter uma capacidade de estar impactando o cliente e eles poderem, a gente conseguir gerar mais vendas, gerar mais negócios, né, ter a satisfação, ter o nosso NPS maior. Então, isso hoje já não é uma meta, que é um indicador nosso, não é uma meta, é um indicador, mas é uma meta que a gente acompanha. Quantas liberações de produto eu estou fazendo mês a mês, em cada um dos contextos, para entender se eu realmente estou gerando valor para o meu cliente ou não. Tá? Então, isso é baseado são métricas de fluxo, né? Então a gente vai olhando as métricas de fluxo e entendendo ali o throughput, né? Disso que eu entreguei aqui, qual o throughput que eu fiz, quanto tempo está levando. Então eu consigo, por trás de toda essa análise final, está ali a análise da métrica de fluxo no nível de portfólio, tá? Então já é a métrica de fluxo aplicada no nível de portfólio. Open Kanban, resolução de bugs é considerada uma liberação? Não, não é. Resolução de bugs ele é considerado como um outro, como fora disso, tá? Então o bug, na verdade, é algo que deveria funcionar e não está funcionando, né? Algo que deveria funcionar e a gente não fez certo. Então ela não conta como liberação, tá? E isso pode degradar a nossa meta de liberação ou a nossa ideia de liberação. Então o bug ele é algo que já não deveria existir lá, tá? Então a gente não considera isso como uma liberação de produto, tá? A não ser que esse bug vai reformular alguma coisa, ele vai trazer um benefício diferente. Às vezes acontece algo nesse sentido, mas é bem raro, tá? Geralmente não, tá? Geralmente liberação é algo que vai tocar o cliente e vai gerar um benefício claro para ele, né? Não é uma coisa que deveria funcionar e não funciona, né? Eu não consigo fazer uma listagem aqui que deveria funcionar. A gente vai só resolver o problema dele. E isso devia estar funcionando. Não está funcionando porque a gente errou no processo, tá? Então a gente não conta como liberação. O que observar, então? Qual é a representatividade, né, desse contexto todo, né? Então, qual é a representatividade das demandas de valor nas nossas entregas? O quanto o nosso esforço estamos entregando como retrabalho, né? Então, um exemplo, bug. A distribuição está equilibrada, os clientes estão satisfeitos, né? E a sua análise tem momentos intencionais para atuação em dívida técnica, isso é um aprendizado que a gente tem. Então, quando a gente tem um aumento muito grande da nossa operação, a gente aplica momentos intencionais. Então, tem uma semana que o time para só para resolver dívida técnica. Então, é para baixar aquele nível de operação e a gente não ter mais, poder investir depois, as próximas 3, 4 semanas em novas features. Então, tem determinados momentos que a gente para os times, isso é uma recorrência, tá? Então, todos os times têm esse espaço, essa liberdade de fazer, para que a gente não acumule muita operação e a gente consiga, consequentemente, gerar mais impacto no nosso negócio, tá? Então, a gente tem que cuidar muito da nossa dívida técnica, tá?
avaliar os impactos e prioridades do roadmap e refaça os acordos com os stakeholders. Então, se teve impacto ali e mudou a prioridade, tem que refazer esses acordos, definir política de trabalho e limite o WIP para os tipos de demanda e reduzir os ciclos de aprendizados com liberações constantes, né? Então, aquelas liberações que demoravam muito, como é que a gente quebra ela de uma forma mais experimental, entregando já valores menores e incrementando esse valor ao longo do tempo, né? Então, isso é um aprendizado que a gente foi testando e foi melhorando e ajustando dentro do nosso processo de evolução. E tudo a métrica de fluxo ela ajuda a entender se a gente está indo para um caminho certo ou não. Então, as nossas liberações, só para vocês terem uma ideia, elas aumentaram 7 vezes mais em relação a 2021. Tá? A gente está entregando 7 vezes mais liberações de produto do que a gente tinha em 2021. E a gente está numa sequência de aumento mesmo. Tá? Se vocês forem ver aqui na própria métrica, vocês veem que no semestre passado, o final do semestre passado, foi muito alto e a gente continua aumentando. Então, a gente está cada vez fazendo mais liberações de produto, impactando o nosso produto com a mesma capacidade de entrega que a gente tinha. A gente não mudou a quantidade de pessoas, tá? A gente está com as mesmas quantidades de pessoas que a gente tinha em 2022, basicamente, um pouquinho a mais só, mas os times são praticamente os mesmos e a gente está conseguindo fazer mais entregas ao longo do tempo, tá? Outra pergunta também, né? Então, se a gente está com um gargalo, né? E se estamos com boa cadência de desenvolvimento, né? Então, o CFD, né? É um dos nossos gráficos que a gente olha, usa para fazer essa análise, né? E a gente acompanha aqui muito taxa de entrada e taxa de saída, né? Para entender se está entrando muita coisa, mais coisa no backlog do que está saindo, né? Então, tem muita coisa a mais para fazer do que coisa pronta, né? Aqui eu consigo ver dentro desse próprio gráfico, híbrido, time, razão média. Tá? Mas esse gráfico aqui é legal, que é o gráfico de Cycle Time Breakdown Chart, né? O que esse gráfico faz? Ele nos ajuda a entender quanto tempo, aonde os itens estão ficando mais tempo, qual coluna delas estão ficando mais tempo. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, vocês podem observar nos últimos mês 5, mês 4, 5 e 6, muitos dos cards demoraram muito mais tempo ficando numa etapa de revisão de código do que em progresso. Né? O que isso nos diz, tá? A gente talvez tá entrando com os itens muito imaduros, né, não maduros em desenvolvimento, e quando eles chegam para revisar, eles têm muitas correções para serem feitas, né, ou tem e aí aquilo precisa ficar mais tempo sendo revisado e corrigido o código do que sendo feito de fato, porque a gente não entendeu muito bem lá o que precisava ser feito no início. Ou a gente está tendo um gargalo justamente de pegar coisas novas o trabalho está ficando parado ali em review, porque depende de uma outra pessoa, depende de uma outra área, então isso acaba se acumulando ali. Então, isso aqui é um indício para nós do que é onde a gente tem que atuar. Né? Vamos olhar para essa coluna, para essa etapa, e vamos colocar aí um limite de trabalho, vamos definir o que está acontecendo, não levar para o time fazer isso. Né? Então, e aí eu acho que o que a gente pode observar além disso, né? Isso que foi um artigo lá da Brodzinski, 2013, tá? Bem legal esse artigo. O que a gente pode observar dentro de um gráfico CFD também, tá? Então, quando eu tenho linhas crescendo, indica que está aumentando o meu WIP, né? Então, vocês podem ver que está crescendo o dev, crescendo o teste, e o Doni continua baixando aqui, né? Então, tem muita troca de contexto. Então, aqui é importante que vocês observam esse tipo de comportamento do gráfico, aplicar limite de WIP, tá? É uma forma de a gente resolver. Quando a gente tem escadas, né? No dono aqui, eu tenho escadinhas, né? Então, quer dizer que eu preciso... Deixa eu botar aqui, ativar o ponteiro. Eu tenho escadinhas, então quer dizer que eu tenho lotes grandes de trabalho, ou trabalho com time box, com sprints, né? Então, eu preciso melhorar o meu fluxo, baixar o meu limite de WIP, né? Fazer mais releases, né? E ter pessoas mais cross-funcionais que talvez estão dependendo aqui de um processo, está dependendo de algo para poder subir a produção. Então, é importante olhar para esse cenário aqui e entender por que a gente não está mais recorrentemente entregando coisas em produção. Se é uma questão do próprio trabalho da empresa que não deixa isso acontecer, ou se é o nosso fluxo que tem algum problema ali e a gente não está vendo. Tá? Linhas retas, né, no meio do processo. Eu tenho linhas retas, quer dizer que o trabalho não se moveu, ou a gente não aconteceu nada, né? Então, tem algum bloqueio, né? Tem que focar em terminar aquilo que já está pronto, para daí quebrar aqueles itens menores, para a gente conseguir evoluir novamente dentro do processo. Tá? Linhas retas, uma linha reta, né? Então quer dizer que é um gargalo, né? Todas as linhas estavam indo na mesma direção, quando veio no meio, aconteceu uma linha reta. Né? Então, investiga se não teve um bloqueio, vê se não faça um pair aí com que automatiza mais. Então, pode ser em algum momento ali teve um bloqueio
e a gente não conseguiu mais evoluir nos testes, tá? Então, observe também essas linhas, uma linha reta pode indicar um gargalo dentro do processo de vocês, tá? E quando a gente tem essas depressões aqui, quer dizer que alguém voltou um card no fluxo, né? Então, alguém está voltando, então você tem que melhorar sua política. Por que está existindo a volta do processo? E lembre que quando você volta um card dentro de um fluxo, você está trazendo de volta um trabalho e ele vai ter que ser repriorizado dentro do trabalho de desenvolvimento, né? Por exemplo, vou trazer ele de Typeflow para review, em review, putz, falta coisa para fazer, vou trazer para desenvolvimento. Isso é uma grande falha, porque, primeiro, atrapalha as métricas, porque a gente não vai entender quanto tempo, onde é que aconteceu o problema, e a gente volta para desenvolvimento, e a gente vai ter que repriorizar aquilo que já estava em desenvolvimento, como é que fica? Quem vai primeiro? Vou ter que passar na frente, aquele que está em desenvolvimento para, o que acontece? Então, tu acaba mexendo com todo o processo. Então, manter os itens sempre nas suas colunas e trabalhar nelas, né? Então, o conceito do Kanban, sempre da direita para a esquerda é a prioridade, começa a sempre olhar os itens que estão mais à direita primeiro, resolve eles para depois ir para os itens à esquerda, né? Então, se seguir esse conceito, você vai estar sempre evoluindo bem bacana aí nas métricas do fluxo de trabalho de vocês, tá? O que observar, tá? Então, o que está acontecendo com os itens que estão em progresso? Existe algum tipo de impedimento, né, que atrapalha a fluidez do time? O time está lidando com algum gargalo no processo? Exemplo, uma sobrecarga na etapa de review? Quais foram os motivos aí que levaram os itens a ficarem mais tempo na etapa de gargalo? Se existe alguma dependência, a gente pode reduzir. E acionáveis é guiar discussões recorrentes de como remover esse desperdício, né? Processo, promover melhoria de review e testes, deixar evidente o tempo de espera ao longo do desenvolvimento dos itens de trabalho, analisar as demandas que estão próximas de serem finalizadas e utilizar as informações para apoiar retrospectivas quando a pauta é relacionada ao processo, tá? Então, o que o time precisa manter, o que o time precisa mudar para que isso não aconteça novamente, tá? Fala. Bora. Fala, Posso Antônio. fazer uma pergunta? Claro. Cara, com toda essa análise que você fez ali, inclusive do gráfico, né? Eu trabalho mais com Kanban, perdão, com Scrum, e Kanban eu conheço bastante, assim, mas só de workshop, do jeito que a gente está fazendo aqui, porque eu nunca implantei, nunca mexi na prática com Kanban, tá? Legal. Então, o Scrum a gente tem lá as cerimônias, né, do Scrum. O Kanban não necessariamente, mas também tem algumas que equivalem ao Scrum. E a minha curiosidade, cara, é saber como é que vocês fazem para sair com as demandas do backlog para a execução. Porque do jeito que você está explicando, né? Eu sei que trabalhar com Kanban, a equipe tem que estar bem madura, né, para isso. Mas quando você fala, precisamos ver quebras de história nessas análises que você fez nesse gráfico, o time todo participa, você tem uma planning, uma cerimônia equivalente a planning, não, cada time, cada membro, né, cada desenvolvedor vai lá, puxa a sua demanda, os outros ficam sabendo, não ficam. Dá para falar bem rápido alguma coisa sobre isso? Claro, claro. Aqui não representa bem o fluxo Kanban dos times, tá? Mas a gente, por exemplo, tem times que a gente tem a parte de upstream do trabalho e a parte downstream do trabalho, tá? Ok. E a gente tem dois níveis de trabalho. A gente tem o nível de operacional, são as tarefas que o time executa, então é a quebra de fato de código que ele vai gerar. E acima disso eu tenho meus épicos, né, que a gente chama aqui de liberações, que são waves, né? São liberações para nós, tá? Então, dentro de uma liberação, que ou seja, algo que eu vou entregar para o meu cliente, eu tenho ali uma lista de tarefas para executar. Então, eu tenho lá 20 tarefas para fazer. Como é que acontece, tá? No nível de liberação, existe também um upstream, e ele acontece onde eu vou ter um discovery de produto, eu vou entender qual problema eu preciso resolver, eu vou fazer um desenho de solução, e aí esse desenho de solução envolve tanto a parte de produto como a parte técnica. Então, o que eu preciso construir, onde é que eu vou fazer, e a partir daí o time de engenharia, em algum momento específico da semana, vai marcar uma agenda e vai quebrar o trabalho. Então, ele vai pegar aquela demanda, vai sentar os engenheiros e o tech leader,
e vão quebrar aquele trabalho. Tá, para fazer isso, fazer essa solução, essa definição, eu preciso implementar essa API, eu preciso implementar essa tela, eu preciso implementar esse objeto aqui, e aí eu vou quebrar isso em várias atividades. Tá? Então, ele quebrou esse grande trabalho que é de liberações em 20 coisas para fazer. Essas 20 coisas vão entrar no backlog do time. Então, toda vez que... E aí o time tem essas 20 coisas para fazer. Conforme ele vai puxando no Kanban, ele vai passar por uma etapa de especificação técnica daquilo. Então, ele vai pegar aquela atividade e vai definir o que ele vai fazer dentro dela, mais específico de engenharia, e aí depois ele vai botar para tudo. Então, tem um tempo ali que ele trabalha muito nessa análise do que ele vai fazer, de fato, né? Essa descrição maior. E aí depois ele vai puxando isso para dentro do desenvolvimento. Então, existe um upstream maior relacionado à entrega e depois um upstream menor que acontece da tarefa ali. Muitas das tarefas não precisam upstream, porque não precisam dessa análise maior, porque o time já tem conhecimento daquilo, já sabe o que fazer, já sabe qual código tem que mexer. Algumas precisam mais, e elas passam de fato por fato, ou pulam, né? Então, tem uma fase inicial ali de upstream dentro do time e downstream, e elas vão passando por ali. Tá? Então, o time vai puxando esse trabalho conforme a necessidade. Então, no Kanban, você vai definindo quais são os limites de trabalho, a quantidade de trabalho que você pode fazer em cada uma dessas etapas, e você vai puxando isso e vai executando. Tá? Então, o próprio time vai fazer isso primeiro em conjunto, definir o que precisa fazer, e depois ele vai puxar trabalho a trabalho e executar dentro do processo. Tá? Que é o dia a dia mesmo, de fato. Não sei se eu respondi, mas falei um pouquinho de como a gente faz, umas vezes Boa, aqui, de forma maior, tá? boa, respondeu sim. Obrigado. Boa. Beleza. É, Outra pergunta, né? Estamos avançando em direção à finalização da iniciativa. Então, aqui eu usei, por exemplo, o próprio gráfico de CFD, tá? Olha que interessante. A única coisa que eu fiz nesse gráfico foi o quê? Selecionar somente as atividades, que nem eu te falei agora, né? Desculpe, foi o nome que eu esqueci. Antônio. Antônio. Pegando somente um cenário, que eu peguei somente uma entrega. Então, para fazer essa entrega, eu tinha, no começo lá dela, 13 itens para entregar. Quando a gente definiu ela no dia 26/5. Então, o trabalho de engenharia foi, em um dia que eles definiram que precisavam fazer 13 coisas. E aí eles começaram, isso entrou no backlog do time. Então, aqui tinha uma etapa, essa verdinha é a etapa de discovery no time, essa é a parte de desenvolvimento, e aqui testes e deploy em produção. E aqui o pronto, tá? Então, aqui o time começou, tinha um backlog, demorou um tempinho para ele começar, né? E aí depois ele começou. Ao longo do caminho, teve aumento de escopo. Ele entendeu que precisava incluir novas coisas para fazer. Opa, preciso fazer mais isso que eu não tinha lembrado que eu tinha que fazer lá atrás. E aí também teve lá depois, no dia 10/6, também mais um aumento de escopo. Pô, tem outra coisa aqui que eu identifiquei que preciso fazer que não fizer, tá? E aí eu consigo aqui, por exemplo, entender quanto esses itens estão sendo entregues, né? O que ainda falta integrar, então que fiz uma extensão do gráfico e entendi se eu continuar nessa velocidade, quanto tempo mais ou menos eu levo para finalizar esses itens, se eu não tiver aumentando o escopo, né? Então a possível entrega fica aqui na frente. Então eu consigo até no próprio gráfico de CFD entender se a velocidade que eu estou fazendo numa entrega. Então isso aqui é uma entrega só, então é um filtro dentro do CFD, onde eu estou olhando só para uma entrega. Se eu botar todas as entregas, eu vou ter o CFD completo do time. E aqui eu fiz um filtro para criar um burn-up, basicamente, tá? Então eu consigo, no próprio CFD, acompanhar uma visão de burn-up para entender se aquilo que eu estou fazendo realmente está na velocidade correta e vai quanto tempo vai levar para entregar. Legal? Então, isso também é uma forma de usar aí a métrica de fluxo para nos ajudar até ter previsibilidade de mais ou menos quando eu vou entregar. Isso aqui, às vezes, não é a melhor forma, porque aqui você pode ter inúmeras interações aqui no meio que vão mudar, mas é uma forma, talvez, de você pilotar o que mais ou menos está dizendo ali, né? Então, aqui a tendência é você terminar daqui a uma semana, por exemplo, né? Então, se vocês continuarem na mesma velocidade, isso deve acontecer, né? Então, o que observar, né? Está ocorrendo mudança de escopo constante, a taxa de entrada e saída dos itens prontos é equivalente, né, ao próximo, a velocidade que estamos avançando atende os prazos comprometidos no início do projeto, né? Para a gente acionar, entender as mudanças de escopo, revisar se o processo de planejamento e melhora o refinamento das entregas. Então, se teve muita mudança de escopo, essa mudança de escopo foi muito grande, quer dizer que lá no refinamento inicial, ou no momento que a gente quebrou o trabalho,
não foi quebrado da melhor forma, ou a gente não entendeu tudo que precisava ser feito, ou a gente não aprofundou como deveria. Então, a gente tem que melhorar aquele processo. Lá, quando a gente for fazer aquele kickoff do projeto, kickoff da demanda, a gente vai ter que fazer um processo um pouco mais, né, um processo melhor ali, talvez um pouquinho mais de tempo ali, para a gente poder realmente ter mais clareza do que vai fazer. Porque daí, depois que a gente tem essa clareza, a execução fica muito fácil. E a gente só executa e coloca isso dentro do flow, né? Então, o time tem uma cadência e consegue, ao longo do tempo, ali, executar isso numa velocidade boa, né? Entender se tem clareza do que precisa ser feito e discutir sobre níveis de investimento, né? Então, a gente vai precisar investir mais tempo ou não nos itens, porque a gente não está indo na velocidade correta, não, que a gente acreditava. A gente acreditou que ia chegar uma semana antes e vai chegar uma semana depois. Então, a gente precisa investir mais tempo nisso, né? Então, é um momento de discutir também. E as demandas em andamento, né? Aquilo que está andando agora, né? Será que vai ser entregue no prazo? Aí a gente pode usar, por exemplo, o gráfico de Age Chart. O gráfico de chart ajuda a gente a entender, e aí a gente consegue traçar linhas aqui, muito, né? Qual que é aonde é mais ou menos os itens deveriam estar em cada uma das colunas conforme os dias, né? Então, um item review, ele tem que estar entre um dia e 6 dias. Se ele tiver 1 e 6 dias, ele está dentro de um tempo aceitável para fazer, né, um tempo aceitável que ele deveria, realmente ele deveria estar em review até 6 dias, né? E aí a gente consegue traçar isso. Se eu tiver muitos itens acima dessas linhas, quer dizer que eu vou chegar no final da minha entrega, a probabilidade de eu chegar na minha entrega é muito acima do meu tempo médio ou do meu percentil médio de entrega. Então eu levo 14 dias em média aqui para entregar um item. Esse item aqui de In Progress já levou 8 dias, então eu tenho só mais 4 dias para fazer. Se eu não atuar em cima dele agora, pode ser que eu vou entregar ele muito mais longe, demorar muito mais tempo. A mesma coisa esse aqui. Ele já está em 11 dias e eu tenho só mais 3 dias para fazer o deploy dele aqui em produção. Então, preciso olhar para esses caras aqui e entender como eu consigo agilizar que eles não se tornem novos outliers. E aí eu vou ter mais demora e mais atraso no meu processo. Então, esses aqui deixa rodar, não preciso olhar para eles, não são importantes. Os que estão demorando mais no meu dia a dia é o que eu tenho que olhar, né? Então, se eu fosse perguntar para o time o que está acontecendo, eu olharia para esse card aqui, como a gente resolve esse card, como é que eu resolvo ele. Esses aqui estão rodando normalmente no meu fluxo, estão num tempo aceitável, não preciso me preocupar com eles agora, né? Eu me preocupo com esses que estão acima e estão envelhecendo. Então, isso é no gráfico de aging chart de idade dos itens, é importante sempre olhar isso, tá? Então, existe alguma demanda que está levando mais tempo do que a média, que na maioria das vezes, né, ela acontece? O que podemos fazer agora para evitar que o tempo aumente, né? O que está causando esse aumento? E as demandas estão perdendo prioridade, né? Então, pode acontecer também ali de alguém passar novas prioridades na frente e aquela fica parada por causa disso, né? Então, avalie se há impedimentos, dependências ou bloqueios e foque em retirar os impedimentos para que o fluxo possa voltar a andar, tá? E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre previsibilidade, tá? Quando é que fica pronto, tá? Previsibilidade, na RD, hoje a gente usa a simulação de Monte Carlo como uma forma de calcular a previsibilidade de entrega de uma demanda, tá? Então, a simulação de Monte Carlo é uma técnica usada aí muito para modelar eventos ou processos complexos que envolvem a aleatoriedade e incerteza, tá? O nome vem lá do cassino de Mônaco, lá, onde tem muitos jogos que envolvem aleatoriedade, tá? Basicamente, a simulação, ela simula vários cenários aleatórios ali, probabilísticos, né? Que ela faz previsão, como exemplo, por exemplo, a probabilidade de uma moeda cair cara ou coroa após vários lançamentos, né? Qual que é a probabilidade de eu acertar 3 vezes cara em 5 lançamentos, né? Existe uma probabilidade disso acontecer. Então, o Monte Carlo basicamente faz isso, tá? E aí ele faz isso muito em cima da nossa vazão de entregas, tá? Então, aqui um exemplo bem básico, assim, bem simples para vocês entenderem, tá? Então, semanalmente ali eu tenho esse time A, ele tem 8 semanas aqui de trabalho e ele tem alguns throughputs semanais, né? Entregou lá primeiro quatro coisas, no segundo 5 coisas, depois 7, depois 2, depois 3, 6, 4 e 8. No total, ele entregou 39 itens nessas últimas 2 semanas. Eu tenho agora, nessa nova demanda, nesse novo projeto, para fazer 20 coisas para fazer, 20 demandas para fazer, né? Então, ali o cálculo de Monte Carlo, ele vai calcular, e aí o próprio plugin calcula para vocês, ou vocês podem usar a planilha do Troy, que eu vou mostrar depois ali, para rodar, ele vai fazer um cálculo automático, né? Você vai fazer esse cálculo 1000 vezes, 5000 vezes, da probabilidade disso se repetir. Então, basicamente, ele vai pegar aquele throughput
e vai pilotar ele nas próximas semanas. Então se eu, aleatoriamente aqui, randomicamente, vou escolher a semana 2, se repetir a semana 2, 3, 4, 5, eu vou ter quantos itens entregues? Vou levar 5 semanas para entregar. Beleza, numa segunda teste, eu vou levar 4 semanas. No terceiro teste, eu vou levar 5 semanas. Então, ao longo, ele vai testando várias vezes qual é a probabilidade dessas semanas que você criou. Daí aí ele trabalha muito com dias também, né? Mas aqui no caso do mostrando só por semana, só para ficar mais palpável de entender. Qual é a probabilidade daquilo acontecer? Então, aqui a previsibilidade é de 4,5 semanas. Então, com base no meu histórico de entrega, para entregar 20 coisas, eu vou levar de 4 a 5 semanas para entregar. Né? A tendência é que eu leve 4,5 semanas aí para fazer uma entrega de 20 coisas. Tá? E aí você pode, em cima disso, dessa probabilidade, usar certeza. Né? Qual o nível de certeza que você precisa dessa entrega? Você quer ter muita assertividade, você não quer errar na sua previsibilidade, ou você está disposto aí a correr um risco, né? Então, a resposta para isso vai determinar quanto de confiança você quer assumir nessa métrica. Então, se você reduzir a confiança, você está dizendo que, de repente eu consigo entregar em 3 semanas, né? Porque eu estou vendo que dessas próximas semanas vai ser ótimos dias e a gente vai ter uma boa entrega. Então, eu vou considerar um percentual de confiança menor. Ou não, eu não posso atrasar, eu não posso passar uma informação, não posso mover essa data depois para frente, essa data vai ser fixa. Então, eu uso um percentual de confiança mais próximo de 100%, que ele vai ter mais certeza que aquilo realmente vai ser entregue, tá? Então, aqui é um exemplo de uma simulação de Monte Carlo, tá? Isso a gente faz dentro do Nave, por exemplo, ali, tá? Mas depois, acho que o Actionable, a Agile também tem. A planilha do Try também faz um pouco isso, mas ela mostra de outra forma, mas também basicamente pilota as datas ali. E que basicamente tem esse gráfico, tá? Ele tem aqui na direita, tá? Qual é a data de início do trabalho? Então, quando é que eu vou começar o trabalho? A quantidade de tarefas que eu vou fazer, tá? Capacidade de execução. Então, se eu estou trabalhando com a minha capacidade máxima do time, ou se eu estou trabalhando com capacidade reduzida, ou vou ter uma capacidade adicional. Então, a escala... Geralmente a gente usa a escala 1, né? Que o time não mudou. Mas eu posso, por exemplo, nas próximas 3, 4 semanas, ter alguém de férias. Então, eu vou reduzir a escala de trabalho para 80%. Eu vou ter 80% da minha capacidade de execução nos próximos meses, nas próximas semanas. Então, eu reduzo essa escala. Ou não, eu vou receber uma pessoa nova de outro time que vai me ajudar, então eu vou ter 120%, 1.2 da escala de execução. Então, isso ajuda a gente a entender também se a gente vai ter mais velocidade ou menos velocidade, né, dentro do nosso processo. Talvez eu vou ter um feriado, eu vou ter outros movimentos, então eu vou reduzir a minha capacidade e aí mesmo assim eu vou conseguir simular quanto tempo eu levo para entregar 20 itens com uma capacidade de 80% do meu trabalho, né? E aqui ele vai trazer uma curva de vazão, né? Então, os itens sendo entregues aqui, quantos itens vão entregar naquele período e mais ou menos qual é a data. E aqui embaixo ele vai pilotar quais são as datas possíveis de entrega conforme o nível de confiança, né? Então, com 85% de confiança, quer dizer, eu tenho 15% de chance de errar o prazo e 85% de acertar o prazo, que os 20 itens serão entregues no dia 22/8, se eu começar ele no dia 24/6. Então, basicamente, deu 2 meses aqui de trabalho, né, para a entrega de 20 itens nesse cenário desse time. E o que ele considera para isso, tá? Isso aqui é bem importante. Ele considera dados históricos do time nessa velocidade aqui. Então, ele vai considerar, por exemplo, o throughput aqui diários, tá? De cada um dos itens. E essa aqui é a velocidade do time. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem fazer a estimativa de Monte Carlo, tá? Vocês precisam encontrar o dado histórico que melhor representa o time no trabalho, né, daquele time, tá? Então, por exemplo, pode ser que eu tenha teve um problema, teve uma folga muito grande aqui no meio, que o time parou uma semana para fazer team building. Talvez não seja a melhor semana para você comparar, porque as próximas semanas você vai ter semanas full, né? Então, pega as semanas full. E geralmente a gente trabalha com no mínimo 8 semanas, tá? Então, avalia 8 semanas para trás, 2 meses, é um período ideal, tá? Para você avaliar a quantidade do seu histórico de trabalho. O histórico, por que não mais que isso, tá? Geralmente, se botar mais que isso, geralmente o time sofre muitas mudanças ao longo do caminho, né? Então, pessoas mudam ou a gente tem
algum fato ali, alguma forma de trabalho que a gente mudou. Então, mais de 2 meses, às vezes, tem muita alteração referente aos últimos 2 meses do time, então geralmente 2 meses é um tempo bom. Mas se vocês têm um time que não sofreu alteração nenhuma nos últimos 3, 4 meses, pode usar 3, 4 meses, né? Desde que isso seja um fato, uma realidade, tá? Boa. E, então, aqui na questão do, né, já temos a previsão, tá? Perguntar qual o nível de risco que eu quero tomar, né? Qual data que eu vou passar. Então, se eu vou atuar em algo, talvez, que eu tenha um bom nível de conhecimento, um domínio já, talvez utilizar um percentual menor seja interessante eu utilizar. Porque quando ele faz essa probabilidade, ele está calculando com base no teu dado histórico, né? E ali tem muitas coisas acontecendo. Tem operação, tem um tempo que vocês ficaram parados, teve alguém que saiu de férias. Então, tudo isso ele considera para calcular, né? Ele considera realmente teu dado histórico. Então, e você sabe que na próxima semana você não vai ter isso, então talvez considerar um percentual menor não seja um problema tão grande. Você pode assumir um risco maior. Agora, se você vai atuar em algo novo, algo complexo, né, que recomenda aí, talvez recomenda a gente utilizar talvez uma previsão muito maior, né? Então 98, quase 100% para você ter certeza que aquilo não vai sair, porque a gente vai ter um momento de aprendizado no meio, né? Vai ter demanda mais complexa, vai ter demanda mais difícil, né? Então talvez ser mais cauteloso nesse momento é importante pegar então uma previsão olhando uma data mais com percentual de confiança maior, tá? Então, qual o percentual de confiança vai depender. Média de mercado, geralmente, todo mundo usa, 85% é um bom número, geralmente dá certo, e a gente usa aqui também 85, dá quase certinho, bem certinho assim, nas datas. Às vezes passa um pouquinho, às vezes passa um pouquinho menos, mas 85 é um bom número. Quer ser mais arrojado, 70, e quer ser mais conservador, 95, 98 é bom também. E refaça a estimativa durante o percurso, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de um projeto que tem 55 itens para ser feitos, né? E aí lá no 1º de janeiro a gente fez a estimativa dizendo que a gente vai terminar 27 de agosto, né? Com 85% aí de completude, né? Então a gente lá no dia 15 dias depois, a gente vai refazer esse Monte Carlo com o restante que falta. A gente só fez um card nesses primeiros 15 dias. Putz, então se a gente for fazer, quando a gente for fazer o Monte Carlo novamente, com esses mesmos 53 itens a partir do dia 15, a gente viu que vai terminar 10 de setembro. Putz, então eu não estou demorando, vou passar a minha data inicial, que eu tinha acordado lá atrás. Então aqui eu preciso ter uma ação específica para voltar a acelerar o meu processo para que eu consiga ter uma melhor, chegar na data inicial que eu estava tentando. E aí, de 15 em 15 dias, a gente vai refazendo conforme o que está sobrando ali, o resto das histórias, dos trabalhos para fazer, para entender se aquela data inicial está caminhando basicamente perto do que a gente tinha calculado no início, tá? Então, isso é uma recomendação, tá? Não façam uma vez e esqueçam, façam cada 15 dias, dependendo se o trabalho é grande, ou semanalmente se o trabalho não é tão grande, tá? Porque como ele é baseado em dado histórico, o seu histórico vai mudando. Toda semana você tem histórico novo, toda semana as coisas vão acontecendo. Então você precisa refazer, e quando você refaz, você entende se você precisa ajustar algo no time ou não, se você precisa ajustar a sua rota, ou se você precisa até conversar com o stakeholder e dizer, cara, não vou conseguir porque aconteceu isso afetou o meu time, então agora eu consegui entregar muito menos essa semana, né, olhando na minha métrica, então a tendência é que eu consiga que eu atrase uma semana o trabalho. Então você consegue antecipadamente já conversar com o seu stakeholder e rever o prazo, ou até mesmo, se não for possível rever o prazo, qual escopo você pode deixar para depois ou revisar, que você talvez não precise entregar naquele momento para você chegar na data. Então você tem maior tempo de ação para executar um trabalho dentro do processo, tá? Então, hoje a gente não trabalha, por exemplo, com estimativas por pontos, nem estimativas por tamanho de camiseta, nada. Toda estimativa nossa feita de trabalho era feita em cima de Monte Carlo, tá? Tanto Monte Carlo para nível de... Quando a gente não tem, por exemplo, as histórias quebradas, né, talvez isso seja uma pergunta, a gente faz isso no nível de liberações, no nível de entregas. Então, aquele time, em média, quanto tempo ele leva para entregar as suas entregas? Ele leva, em média, 60 dias para entregar. Então, eu dizer que eu vou entregar em menos de 60 dias é quase uma inverdade,
Então, todas as minhas demandas eu levei, no mínimo, entre 50 e 60 dias para fazer, então, esses 50 e 60 dias é o nosso prazo para entregar, né? Aquilo, a não ser que seja muito menor, muito pequeno. E aí, a partir do momento que eu consigo quebrar aquele trabalho, entender o que eu preciso fazer, eu consigo refazer essa estimativa, já olhando para o meu trabalho operacional e reacordar acordos e entender melhor aquilo ali. Então, existe a previsibilidade olhando muito para uma parte anterior, né? Que é tipo, eu não sei, eu ainda só preciso fazer isso aqui, eu ainda não detalhei com o time, então quanto tempo o time leva para entregar, então eu olho no nível de entrega, ele historicamente leva X tempo para entregar, e aí eu consigo já dar uma resposta para melhorar essa data, ou dizer certamente se eu vou cumprir essa data ou se eu vou conseguir fazer em menos tempo, eu preciso aprofundar o trabalho. E aí você vai aprofundar o trabalho e você vai voltar com uma segunda data, dizendo, ó, aquela data inicial ela aumentou ou essa data inicial reduziu, porque a gente entendeu que era mais simples do que precisava acontecer. Então, hoje, quando a gente faz previsão de trabalho dentro da RD, a gente usa esses dois formatos, tá? Um olhando muito para portfólio, para liberação, e outro olhando para o trabalho do time mesmo, para confirmar se aquilo de liberação está de fato correspondendo ou não. E aí, se não estiver correspondendo, eu vou ajustar o escopo, eu vou pedir mais novo investimento, então eu vou fazer outras acionáveis a partir dessa segunda avaliação de previsão do trabalho, tá? Tá. Alan, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Deixa eu falar, quando a gente sempre, enfim, até mesmo no dia a dia, né, eu atuo como PO, essa questão de remaining stories aí, porque eu tenho a princípio o conceito de que o backlog é um ser vivo que sempre está ali, está sempre tendo alguma coisa que vai caindo, vai entrando no débito técnico, alguma coisa do tipo. Como é que faz nesse caso aí? Você consegue, por exemplo, você colocou que tem 55 histórias restantes, depois você vai reduzindo, né? Até chegar a Uhum. zero. Eu não consigo ver que um produto ele não está acabado, ele nunca consegue ficar acabado. Mas como é que você fixa para não entrar nada, ou como é que faz com isso para poder medir Não desse é, jeito? não é que não entra nada, tá? Aqui eu estou medindo só um trabalho específico no meio de todo o resto. Então, por exemplo, o time está trabalhando num projeto e está trabalhando em operação. Então, ele, no dia a dia, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o que a gente faz, por exemplo, como a gente usa o Gira, a gente tem os nossos cards ali do Kanban são relacionados a um épico, certo? Então, dentro do épico, eu sei que eu tenho 55 itens para fazer. E eu acompanho no épico quanto esses itens estão reduzindo ou quantos itens faltam para serem feitos. Tá? Então, o acompanhamento, essa estimativa ela é feita dentro do nível do épico ali. Então, eu tenho 55 para fazer, beleza. Semana que vem, né, no dia 15 de junho, quantos itens faltam? Faltam 53, beleza. Então, eu faço uma nova avaliação em cima de 53 itens. Lá no dia 29, quantos itens faltam para terminar? Faltam 34. Mas não quer dizer que o time está fazendo só isso, o time está fazendo outras coisas também. Então, essa aqui é a velocidade de entrega do meu projeto, né? Então, e aí no seu fluxo Kanban, você tem que entender, daí volta muito para aquela questão do teu throughput lá e teu percentual de trabalho, né? Quanto do percentual de trabalho está relacionado a projetos, quanto do percentual de trabalho está relacionado à operação, né? Então, se você tem uma média histórica ali de 70% de relacionado a projeto, e você manter isso, você vai chegar a uma velocidade ali de entrega padrão. Agora, se você aumentar muito a operação, isso vai reduzir. Então, vai, consequentemente, reduzir nessa estimativa que vai afetar a estimativa. Então, a estimativa lá de entrega do projeto ou da funcionalidade vai ser afetada conforme o nível de operação que eu tenho ou conforme as coisas vão surgindo no meio do caminho, né? Então, a gente separa isso nesse contexto para identificar quando a gente precisa entender uma data ou entender quando a gente vai entregar algum projeto, tá? Se a gente não tem essa necessidade, daí ele entra no fluxo normal, a gente não precisa fazer esses cálculos aqui. Isso a gente só faz realmente quando a gente tem, por exemplo, um lançamento específico de um produto que tem uma data fixa do nosso processo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento agora em junho de uma funcionalidade, tá? Então, ela tem que acontecer em junho porque tem todas as outras áreas da nossa empresa tem trabalhos para fazer e elas vão precisar acontecer naquele momento. Então, precisa acontecer nem que seja menos coisas. Então, nesse momento é a forma que a gente olha dessa forma. Então, como é que a gente acompanha se a gente está chegando lá ou não, tá? Mas no dia a dia, tá tudo junto ali, tá no mesmo bolo. Eu vou olhar a métrica de fluxo, vou entender se a capacidade que eu estou executando tá boa para mim conseguir tanto entregar o projeto como continuar atendendo essas demandas que chegam diferente ou
né, essas demandas de produto, de operação, né? Porque pode ter uma outra demanda de produto que entra no meio, e aí vai reduzir a velocidade desse projeto. Então, isso tudo você vai ter que levar em consideração ali na hora de analisar as métricas, tá? Então, essa é uma forma de olhar também nesse tipo. Tá? Não sei se eu respondi. Se tiver mais alguma dúvida? Não, respondeu sim, obrigado. Boa. Então, o que observar, tá? A amostra considerada para o cálculo de precisidade representa a velocidade atual do time. Você tem clareza do problema e do que precisa ser feito para resolver. Qual o nível de certeza você precisa, né? Precisa que a entrega aconteça. Qual o nível de risco você está disposto a correr? Houveram mudanças aí ao longo do progresso que podem afetar a estimativa inicial. Então, responder sempre as mudanças, tá? Refazer o Monte Carlo ali a cada 15 dias, os remanescentes para entender a data final, calcular inicialmente se ainda está de pé, né? Faça os ajustes no fluxo do time e revise as prioridades caso o prazo esteja aumentando. Então, está aumentando o prazo, putz, então tem que rever a prioridade. Tem coisa que está entrando aqui que eu não vou fazer agora, vou fazer depois. Tem muita operação, o que eu vou fazer? Como eu priorizo isso melhor, né? E revisar o escopo da demanda ali e comunicar aos stakeholders com antecedência caso de atraso. Então, por exemplo, não vou conseguir, porque as coisas que entraram realmente tem que fazer, não tem que fazer, beleza. Então, a gente vai ter que revisar o escopo ou comunicar ao stakeholder que vai atrasar. Então, já antecipadamente, com base na avaliação de Monte Carlo, você já vai conseguir fazer isso. Esse, acho que é o grande ponto principal, assim, sabe? A previsibilidade não é para você acertar a data, é para você entender se você está caminhando no lugar certo, se você está chegando naquilo que você preveu, né? E se você não tiver, você tem oportunidade de tomar de ter acionáveis, tá? Chegar na data ou não é uma consequência do trabalho que você vai fazer. Então ali vai te dizer, putz, o prazo que a gente queria é aceitável? É, beleza. Então, né? Ou o prazo que a gente está tentando, que foi dado para a gente entregar algo, faz sentido ou não faz sentido? Pô, não faz sentido. Nosso time entrega uma velocidade muito menor. Então eu já consigo rebater, talvez, e conversar para entender, ó, não é dessa velocidade, a gente não consegue entregar isso, a gente consegue entregar menos. Então, qual menos eu consigo entregar, ou qual devo, você consegue, abre discussões e revisa a prioridade, revisa o escopo, revisa o trabalho, e aí você caminha de acordo com o que você precisa. Então, a métrica de previsibilidade, ela é muito para isso, para você antecipar acionáveis antes de chegar na data final e dizer, putz, não entreguei, putz, atrasou. Não, você está vendo para onde está indo com base na sua velocidade, e aí você consegue mudar a rota e fazer implementações e melhorias ao longo do caminho. Tá? Então, a métrica de fluxo, ela serve muito para isso, tá? Para vocês identificarem como está o fluxo de trabalho, como ele está se comportando, identificar o comportamento e, em cima disso, revisar o que precisa ser feito para que aquele comportamento se adeque melhor à necessidade que você está buscando. Tá? Então, a métrica de fluxo ela tem esse potencial dentro de um time de produtos. Você pode usar, se você, por exemplo, não tem um plugin, você pode usar a planilha do Troy, que ela basicamente faz a mesma coisa. Você coloca ali os throughputs semanais ali, você pode botar semanal ou por mês, você define qual que é o tipo que você quer olhar, e aí ele vai exatamente fazer ali qual o percentual, qual data você entrega, quantas semanas, e qual a data que você vai entregar, começando na data X, né? E aí que tem algumas outras coisas que você pode colocar ali, pode ser que 15, são 15 tarefas, mas pode ser que ela vire em 20, então já pode botar um aumento de escopo. Essas tarefas elas podem ser splitadas em mais coisas, então tem várias outras coisas. Vale a pena entrar nesse artigo que vocês quiserem pesquisar pesquisar no próprio Google, achar quando fica pronto, se o time entrega os previsíveis do Caco. Ele explica exatamente passo a passo como usar essa planilha, tá? E é bem legal, então ela faz a previsibilidade aí do Monte Carlo da mesma forma que o plugin faz, tá? Então ele vai responder e vai dar as mesmas informações para vocês, tá? Então, como saber se meu time é previsível, né? Coeficiente de variação, ele é um bom indicativo, né? Então, ele é o percentual do COV é o desvio padrão de toda a amostra dividido pela média de toda a amostra. E aqui a gente usa na RD 8 semanas, tá? Então, aqui, se você for ver, da semana 8 à semana 13, o time variou bastante, né? A semana 7 aqui, ó, entregou nada, depois 2, depois 4, depois 3, depois 6, depois voltou para 4, depois 8, depois 3. Ele está variando 60% na sua entrega nessas últimas 8 semanas. Tá? Então, sempre olha esse percentual de 8 semanas para trás. Esse de 8 semanas para trás. Tá? Aqui, já no final das semanas, eles já estão variando menos de 30%. Quer dizer, a variação é bem menor entre uma semana e outra. Então, isso indica que o nosso fluxo ele está previsível. Então, se eu for fazer uma previsibilidade do meu trabalho,
considerando que o meu coeficiente de variação ele é 30%, eu tenho uma boa chance de chegar e a minha previsão estar certa, tá? Então, quais são as premissas aí para ter uma boa previsibilidade mais assertiva, tá? Coeficiente de variação baixo estável, então precisa ter um coeficiente de variação mais estável, bem baixo ali. Demandas quebradas em tamanhos parecidos próximos. Aqui é um ponto importante, né? Hoje na RD a gente tem algumas premissas para quebra de trabalho. A quebra de trabalho é muito focada na engenharia. Então, por exemplo, em tamanho de PR. Então, hoje o tamanho de PR, por exemplo, é 200 linhas. Tudo que ultrapassa 200 linhas já começa a ficar grande. Já grande para testar, grande para fazer review, grande para mergear depois. Então, existe um combinado muito na parte técnica com os tech leaders, que é o tamanho do PR segue algumas regras. Então, todo o trabalho que é quebrado, existe todo um tamanho relacionado a isso. Então, não é G, PMG, e sim relacionado muito ao PR e ao código. Porque quanto maior o código que tu implementa, mais difícil de testar, mais problema pode dar. Então, eles fazem a quebra bem no nível de código ali, de um tamanho que seja bom para que as outras etapas aconteçam bem, tá? Então, isso é uma boa premissa para vocês entenderem. Lead time estável, então pouca variação mês sobre mês, tá? Então, não varia um mês 5, outro 14, né? Tá 5, 7, 6, tá uma variação boa. O WIP tem uma baixa variação também, ou seja, tem limite de WIP, né? Não é aquilo que tá cheio de coisa e depois tá pouca coisa, então precisa ter um WIP com uma variação baixa. Considerar uma amostra de 8 semanas, então isso aqui é mínimo importante, mínima de 8 semanas. Mas se você considerar menos que isso, talvez você vai ter muita variação, porque são poucas amostras. Então, 8 semanas é a variação boa, mais que isso, talvez pode também mexer no cálculo, tá? Isso muito com base no nosso aprendizado. Então, a gente achou 8 semanas foi o nosso número ideal, assim. É muito de aprendizado, não tem uma relação específica com artigo nem nada, a gente que entendeu isso. E o time não ter passado por nenhuma reestruturação, tá? Então, se o time tem muita reestruturação, mudou muitas pessoas, mudou todo mundo, entrou gente nova, pode ser que vai ter ali, é difícil de acertar mesmo, tá? Então, para te ter uma boa prioridade, isso precisa estar acontecendo. Então, às vezes a gente vai fazer a estimativa de Monte Carlo, ela vai dar errado e você vai desacreditar nela, né? Ou ela não funciona. Não, na verdade você não tem um fluxo estável, você tem uma quebra muito disparelha, você tem lead time que flutua, você tem um WIP, você não tem limite de WIP, né? Então você passou por uma reestruturação, então consequentemente você não vai conseguir usar a sua previsão da maior forma possível. Você vai ter que usar um cenário muito mais conservador do que um cenário menos conservador na hora de fazer previsão. Então a chance de errar é muito maior. Então se você tem isso dentro do seu fluxo de trabalho do Kanban, você vai conseguir fazer essa previsão maior, tá? E acho que os últimos pontos aqui é estabeleça bons níveis de referência, tá? Então, isso vai ajudar a determinar a saúde do seu sistema. Então, níveis de referência para ter nível de referência para as métricas é essencial, tá? Então, o nível de referência deve ser um termômetro que indica a necessidade de investigar mais a fundo o contexto daquele sistema de trabalho para indicar o problema. Então, deve estar relacionado aí com base histórica, né, de entrega ao longo do tempo. Então, por exemplo, como é que a gente determina esse nível de referência? Olha para a tua base histórica e conforme a necessidade de negócio que você tem, você entende que você precisa ter essa velocidade, né? Você precisa entregar nessa velocidade. Então, isso tem que ser o seu nível de referência. E aí, a partir disso, você entende se os times estão acima ou abaixo desse nível de referência, tá? Então, não existe número mágico, mas pode fazer bench com outras empresas para entender o nível de referência disso, tá? Aqui com alguns exemplos de como a gente trata nível de referência para a produtividade, mas não é uma recomendação, tá? É o que a gente usa, é o que para nós faz sentido, tá? E a gente classifica isso para levar muito para reportes depois organizacionais, para falar com heads de engenharia, com heads de produto, com o nosso CTO. Então, lead time das tarefas, né? Quando está acima de 15 dias, está preocupante, a gente está levando muito tempo para entregar. Sob atenção, 10 a 15 dias. On track está de 10 a 5 dias e voando está abaixo de 5 dias. Quando a gente entrega tarefas abaixo de 5 dias, a gente está muito bem de velocidade de entrega de engenharia. Para portfólio, que é a entrega de valor para o meu cliente, entre 30 e 60 dias, para nós, é um tempo bom, né? Em alguns determinados casos, em alguns casos não. Então, isso aqui varia também conforme o contexto, tá? Então, aqui não é uma recomendação, é só um exemplo mesmo, e como a gente pode aplicar o nível de referência. Throughput semanal, que é uma variação boa, que é uma variação menor. Quanto menor a variação, melhor. Quanto maior a variação que eu tenho no meu throughput semanal,
né, o mensal ali, maior é a minha probabilidade de ter algum problema, né, de entrega de capacidade. Então, reduziu 50% da minha capacidade de time, né? Por que reduziu? Então, vou entregar muito menos. Então, isso também precisa ser observado. Coeficiente de variação, que a gente falou, né? Então, para nós, hoje, abaixo de 40% é um referencial bom. Então, se a gente varia até 40% é legal. Se a gente varia mais de 40%, a gente está variando demais, tá? Então, isso também é aprendizado do que a gente viu, que a gente vê dentro dos times de engenharia geral. Dificilmente tu tem times abaixo de 30 e são excelentes, né? Mas é bem difícil ficar 10, 5%, isso não acontece. Geralmente é 20 e poucos, 30, 30 e poucos por cento são os percentuais mais baixos que a gente já viu em todos os times de engenharia com base histórica da nossa engenharia, tá? E capacidade de entrega, né? Então, de valor, né? Então, entre mais de 75%, 85% quer dizer que a gente está entregando muito mais inovação e valor para o cliente do que trabalhando em operação. Então, quer dizer que a nossa operação está saudável, que a gente não tem muitos problemas, né? De refatoração, de bug. Então, isso aqui nos ajuda a entender se a gente está bem ou está mal, né? Se aquele time, qual time que está ruim em alguma dessas métricas. Beleza, então vamos sentar com esse time e vamos resolver o problema dele. Então, como nós somos 4 pessoas para 30 e poucos times dentro da RD, a gente usa isso para o nosso nível de referência. Então, times que estão com nível de referência preocupante e sob atenção é os times que a gente está olhando, é os times que a gente vai lá e aprofundar no contexto e entender o que precisa ser feito. E os times que estão on track voando, a gente deixa eles rodar, estão rodando bem, estão funcionando, não precisa olhar para eles agora, né? Então a gente reduz o nosso escopo de atuação com base no nível de referência. Onde é que a gente tem que atuar? Como é que a gente eleva esses times para que eles tenham também um nível de referência maior? E esse nível de referência pode sofrer alterações ao longo do tempo, tá? E aqui só para um adendo, só como a gente faz a governança, tá? Só para finalizar mesmo. Então a gente avalia 3 coisas, tá? Produtividade, eficiência e eficácia. E como isso gera impacto no negócio, tá? Então a gente tem métrica de fluxos operacionais. Então a gente olha lead time, coeficiente de variação, throughput mensal, distribuição de valor e entrega. E classifica os times aí como é que eles estão indo dentro de cada uma dessas métricas. A gente tem as métricas de portfólio. Então a gente consegue olhar se a gente está fazendo interações com o cliente, né? E qual o tipo de interação que a gente está fazendo, quanto tempo de lead time de upstream eu estou levando e de downstream, estou falando de discovery de produto e design e discovery técnico versus realmente quando está em desenvolvimento, né? E eu tenho métricas de produto e negócio muito relacionadas à nossa OKRs, tá? Então, esses 3 aspectos que eu estou olhando para a eficácia. Se aquilo que eu estou entregando está mexendo os números da companhia, está elevando aqui o que a gente acordou como objetivo do trabalho daquele time ou daquele cenário, daquele objetivo, tá? Então, a gente existe esses 3 tipos de correlação e a gente cria diagnósticos, tá? De produtividade com base nas métricas de fluxo, tá? Então, a gente gera esse diagnóstico para pessoas heads, pessoas estratégicas da organização, para discutir aonde a gente precisa investir maior tempo, onde a gente tem problema e aonde a gente tem que ter acionáveis maiores do nível de gestão mesmo, né, da organização para evoluir. E a gente traz lá um diagnóstico já lendo essas métricas já mais palpável para que a gente consiga ter boas discussões com os nossos heads para ver melhorias, ver investimentos, entender como a gente pode ajudar. Então, são a forma que a gente trabalha a governança hoje das métricas de fluxo dentro da RT. E acho que é isso. E só para finalizar, erros mais comuns: usar métricas para penalizar e caçar culpados, comparar times e ranquear melhores dos piores, né? Medir pessoas, não sistemas, medir apenas uma parte do sistema e não todo, medir performance individual, medir antes de entender o fluxo de trabalho, né? Então são erros aí. Medir todas as métricas logo de cara, então não comece com todas que a gente colocou aqui, comece com as mais simples, tá? E métricas de fluxo são um mapa para você entender a sua situação. Elas não são metas, tá? Então a gente não coloca isso como meta de nenhum time. Elas são um mapa. Todo time tem ali um mapa, a gente tem um nível de referência para dizer você está bem, você está mal, mas não é uma meta. Não é todo mundo não precisa estar no voando lá. A gente entende que em alguns momentos pode acontecer de ter preocupações, mas é o momento de eu refletir com a organização e entender, ó, a gente está preocupante por causa disso, o que a gente vai fazer? E aí a gente toma ações em cima disso. Então é muito para entender a situação e resolver o problema, certo? E o contexto é rei, né? Uma fala aqui do Emerson Hernandes, um dos grandes coaches aí que eu aprendi bastante. E as métricas com contexto devido abrem espaço aí para discussão e ajudam a empoderar as pessoas para fazer melhoria coaching.
Beleza? Então, tenha sempre em mente, né? Privilegie os resultados das pessoas. Ter dados e métricas não é suficiente, né? Esse aqui é um texto do Caco e do Albino. Eles fizeram quais são os princípios, né? Para você ter uma boa gestão de métricas, né? Números sem contexto são dados. Você faz previsões para identificar se está errado, né? Como a gente falou na previsibilidade. Comparar times com a perspectiva de evoluir, então sempre olhando, né, na parte de evolução. E métricas te ajudam a tomar melhores decisões. E antecipar o time to market é o verdadeiro objetivo da agilidade. Tá? Então, a gente está aqui para isso. Tá? A gente quer acelerar o processo de gerar mais valor para o nosso cliente. Então, time to market é o nosso objetivo. A métrica de fluxo está aí para medir e entender se a gente está chegando lá ou não está chegando lá. Então, se a gente não usa a métrica dessa forma, a gente está usando errado. Então, a gente precisa usar justamente para entender se a gente está realmente gerando o valor e o resultado necessário para os nossos clientes. Tá? E é isso. Acho que eu passei um pouco do tempo. Desculpa, Sérgio, mas estamos aí. Finalizamos. Não, não, sem problemas, Alan. A gente sabe que o material é muito grande, né? Muito obrigado aí pelo teu conteúdo. Tá bom? Foi realmente muito fantástico estar essa noite aí com você, ouvindo tudo que você pôde trazer aí pra gente.